Vamos seguir o nosso estudo. Quero falar um pouco agora com vocês sobre a importância do ambiente no lar. E como este ambiente no lar afeta também a vida íntima de um casal. Sabe, este ambiente no lar, se há constante tensão, pressão, abuso físico ou verbal, agressão, manipulação, brigas, isto afeta tudo, inclusive a vida íntima do casal. Não há esposa que deseja intimidade sexual com o marido que a abusa verbal ou fisicamente, de jeito nenhum. Ou que constantemente a menospreza na presença dos filhos, da família ou de amigos. Ou que age como verdadeiro carrasco com seus filhos. É como jogar um balde de água fria na sua cara. Da mesma forma, a esposa que vive reclamando de sua situação na vida, que vive reclamando de sua condição financeira, criticando abertamente seu marido na presença de outros, pela falta de quase tudo. Isto os afasta de qualquer desejo de intimidade sexual. E aumenta grandemente a tentação de buscar satisfação sexual nos braços de outra ou de outros. A relação sexual não deve transformar-se em arma para punir ou manipular. É uma outra lição importante que aprendemos. As esposas estão especialmente sensíveis a esta tentação. Se ela quer algo e seu marido não está ligando, não está dando talvez o que ela quer, então a arma que às vezes se ela utiliza é negar-lhe o contato sexual. Ou às vezes o marido usa a relação sexual para impor a sua autoridade, para mostrar que ele está em comando aqui. Ele exige mesmo esse contato sexual, mesmo quando ele sabe que ela não está disposta, que a hora agora não é uma hora apropriada. Quando o marido faz isso, ele comunica claramente que vê sua esposa mais como um instrumento de satisfação carnal, sexual, que sua companheira amada. Quando a esposa nega ao marido seu direito conjugal, ela está abrindo a porta para a infidelidade. Quando o marido força a intimidade sexual, ele está aumentando as chances de depressão severa e repugnância da parte da sua esposa. A verdade é que a relação sexual é cobertura do bolo e não o bolo em si. Quer dizer, já é uma outra lição relacionada com esta área de vida como um casal. Muitos casais começam o seu casamento pensando que a relação sexual será o foco central de tudo. Cada dia vai trazer grande felicidade, satisfação devido ao sexo. Também há a ilusão de que o sexo será o remédio para corrigir todos os seus problemas. Os maridos são especialmente culpáveis nesta área, têm esta ilusão. Às vezes brigam, falam coisas que não deveria ter dito e logo querem ir à cama para remediar o que passou. Isto não funciona, meus irmãos. Deixa para lá. Você não vai remediar coisas que você falou ou fez através da relação sexual. A verdade é que o relacionamento sexual pode aumentar a felicidade de um casal. Pode aumentar o sentido de bem-estar entre os cônjuges. Mas não pode criar a felicidade, nem solucionar problemas entre os dois. É a cobertura do bolo, mas não é o bolo em si. Também, outro ponto relacionado com esta área que estamos falando, o melhor momento para garantir uma esposa feliz, irmãos, é antes.
É como o bom agricultor, ele sabe que tem que preparar o terreno antes. A relação sexual que satisfaz só vem depois de preparar o terreno. Quer dizer, de tratar sua esposa com carinho, com amor, não porque você está querendo manipulá-la, querendo simplesmente uma relação sexual, mas porque você a ama. Então, as coisas que você fala, que mostram este amor, este carinho, dia a dia, as pequenas coisas que você faz, porque você ama sua esposa, dia a dia, que você fala aos outros sobre sua esposa, tudo isto prepara sua esposa psicologicamente para querer esta relação sexual também entre os dois. Palavras como eu te quero muito, eu te amo, eu preciso de você, dando um abraço, sentado coladinho assim nos cultos da igreja, de mãos dadas, mostrando carinho, falando coisas positivas na frente, na presença de amigos e de família, e em especial, como já falamos ontem, antes em nossa série, diante dos seus filhos, para que eles cresçam sabendo que seu pai ama a sua mãe e vice-versa. Devemos elogiar sempre de forma sincera. E este tipo de elogio sincero vale ouro. Vale ouro. Já mencionamos que palavras são poderosas. São poucas as coisas mais poderosas que elogios sinceros ao seu cônjuge. São poucas as coisas mais destrutivas que palavras fortes e negativas. Estudiosos dizem uma coisa muito interessante, pelo menos eu acho interessante, quero compartilhar com vocês. Dizem que para cada palavra negativa, forte, que a gente recebe, ouve, não é, da parte do nosso cônjuge, se precisa de 47 palavras positivas para apagar o efeito daquela única palavra negativa forte. Eu não sei, eu nunca contei para poder confirmar, mas eu sei que, de fato, quando você fala coisas que machucam, que não são apropriadas, isto sempre afeta o relacionamento, prejudica o relacionamento e leva tempo, às vezes, para reconstruir aquele sentimento de bem-estar, de amor, de confiança total no seu cônjuge. Busque oportunidades para elogiar de forma sincera o seu cônjuge. Mostre por suas palavras que você valoriza seu cônjuge, que você aprecia as suas qualidades. Como já foi mencionado, Deus ainda não terminou conosco, Ele ainda não terminou com ela ou com ele, e nem com você mesmo. Quer dizer, todos somos imperfeitos. Trazemos as nossas qualidades, mas também ainda certos defeitos que o Senhor, por seu Espírito Santo, está atuando e agindo em nossos corações dia a dia para nos ajudar a seguir adiante. Que bom, já pensou nisto? Você tem a esperança? Não, você tem, mais que esperança, você tem a garantia da parte do nosso Senhor que o seu cônjuge vai ficar melhor e melhor com o passar do tempo. Quer dizer, ele vai passar por esta renovação e esta transformação que a Bíblia nos fala, nos renovando e transformando cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. E isso simplesmente torna a pessoa melhor, mais preciosa e torna, portanto, o nosso relacionamento, nosso casamento melhor e mais precioso. Que coisa! Sempre existe fica esta esperança, esta garantia, esta certeza. Enquanto caminharmos com Cristo,
a nossa vida em todas as áreas, inclusive os nossos casamentos, vai melhorando com o tempo. Aproveite os momentos, irmãos, para elogiar o seu cônjuge. Agora, outra coisa tão importante: perdoar de coração é essencial. Não existe nenhum casamento que nunca falha, que nunca nenhum dos dois diz uma palavra ou faz alguma coisa não apropriada e que acaba prejudicando, acaba ferindo, machucando o seu cônjuge. Às vezes, temos que aprender a pedir perdão e temos que aprender a dar perdão, se queremos que o casamento chegue a ser tudo que queremos e que o Senhor quer. Quando realmente perdoamos, é como se aquela coisa nunca tivesse acontecido. É um pouco como uma linha num manuscrito que você apaga, você tira, já não está mais naquela obra, não é? Você tira aquelas palavras, já não existe mais. Quando perdoamos um a outro, é assim. É como se nunca tivesse acontecido. A própria perdoar, no seu sentido bíblico, quer dizer esquecer, apagar. Agora, se eu vou ficar... Como é que eu posso ficar martelhando numa coisa, batendo numa tecla sobre alguma coisa que aconteceu, se realmente eu já perdoei a pessoa? É impossível. Não. Quando você perdoa, você apaga. Você esquece. Você deixa para lá. Você não exige algo do seu cônjuge que você mesmo não pode dar. Como que eu vou exigir perfeição da minha esposa, por exemplo, quando eu sei que eu não sou perfeito? Tenho as minhas imperfeições. Esperando que ela tenha paciência, tolerância, não é? Que ela sustenta certas coisas, eu vou ter que fazer a mesma coisa. E quando ambos cônjuges vivem desta maneira, desta forma, com paciência, tolerância, perdoando quando necessário, então o relacionamento vai crescer, vai se fortalecer. O oposto de perdoar inclui palavras como guardar, lembrar, cobrar. Se eu não perdoo, pode ficar com certeza que em algum momento eu vou cobrar de você. Eu pego as coisas que você fez, que eu não gostei, o que me ofendeu, etc. E estão assim, aqui guardadinhos, esperando o momento para quê? Para dar o troco. Para dar o troco, não é? Como eu mencionei, em determinado momento, uma irmã disse certa vez: quem sou eu para perdoar? Só Deus perdoa. Essa irmã não tinha aprendido realmente o que é o Espírito de Cristo, o que o Espírito Santo quer de nós, está nos levando a fazer em nossas vidas. Ele quer que perdoemos. Interessante também que ela não tinha um casamento muito feliz. Eu acho que cada coisinha que seu marido fazia, que ela não gostava, tudo bem, depois você vai receber o troco, viu? No momento certo eu vou pegar aquela coisa que você falou, que você fez, que você não fez, e vou usar aquilo para dar o troco. O ressentimento, a mágoa, é uma coisa triste, é uma coisa feia, é uma coisa que prejudica todo o casamento. A retaliação não é apropriado para nós como cristãos, filhos de Deus, filhas de Deus. Perdoar de coração é essencial. Interessante, às vezes você encontra
casais que estão brigando, discutindo coisas que aconteceram anos e anos e anos atrás. Mas aquelas coisas ainda continuam prejudicando o seu relacionamento, sendo uma certa, vamos dizer, maldição no seu relacionamento, porque não deixaram para lá. São questões ainda vivas entre eles. Não pode ser, meus irmãos. Temos que perdoar, temos que esquecer, temos que deixar para lá. Deus ainda não terminou conosco. Ele ainda está agindo na sua vida, na vida do seu cônjuge. E dia a dia vamos melhorando como pessoas e também, portanto, em nossos casamentos. Alguns cônjuges usam estas coisas feitas no passado para tentar manipular ou para criar culpa no seu cônjuge, ou pelo menos para ganhar o argumento do momento. Ah, rapaz, você se lembra aquilo que você fez 10 anos atrás? É a mesma coisa. Não vamos usar as coisas do passado para tentar ganhar um argumento, manipular o nosso esposo, conseguir um resultado, não é? Conseguir algo que queremos, que talvez o cônjuge não está de acordo. As Escrituras dizem claramente, por exemplo, em Efésios 4, 31 e 32, como devemos ser, como devemos viver. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Uau! Que passagem fortíssima, que se aplica diretamente àquilo que estamos falando. Olha, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Essas são coisas que muitas vezes, infelizmente, encontramos na vida de um casal, não é? Muita gritaria, muita amargura de coisas que já passaram, indignação, ira, etc. Ele diz, em vez disso, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, devemos perdoar, lembrando que nós fomos perdoados. Deus nos perdoou. Então, como é que podemos negar o perdão? A mesma coisa que o Senhor nos fez para nós e que, se não perdoamos, isso nos afeta, nos prejudica em nosso relacionamento